Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre equação de estado dos gases perfeitos. Estamos na apostila número 4, aula 53, equação geral dos gases perfeitos, página 114. Então, a equação geral dos gases perfeitos é o PV é igual a nRT, onde N é o número de mols é expresso pela massa, dividido pela massa molar. Nosso P é nossa pressão, o V é o volume, R é uma constante, e essa constante, dependendo das unidades que utilizaremos para pressão e volume, ela tem um valor. Então, ela pode se assumir o valor de 0,082 quando eu utilizo a pressão em atm e o volume em litros. E a temperatura eu sempre tem que utilizar em Kelvin. Ou pode ser 8,31 quando eu utilizar a pressão em Pascal, que é Newton metro quadrado, e o volume em metros cúbicos. Quando eu tenho uma pressão de 1 atm e a temperatura é de 0 graus Celsius, eu falo que eu tenho 1 mol de um gás ocupa um volume de 22,4 litros. E essas características de estado, pressão de 1 atm, temperatura de 0 graus Celsius, corresponde ao estado da CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ou seja, pressão atm, temperatura 273 Kelvin, isso resulta num volume molar de 22,4 litros. Exercício número 2. Um recipiente rígido contém gás perfeito sob pressão de 3 atm, sem deixar variar a temperatura, ou seja, a temperatura constante. São retirados 4 mols do gás, fazendo com que a pressão se reduza a 1 atm. Calcule o número de mols que o recipiente continha inicialmente. Então, vamos utilizar a equação de estado. Então, eu sei que a minha pressão, o meu volume não alterou, R é constante, a temperatura também permaneceu constante, sem deixar variar a temperatura. Então, a minha temperatura permaneceu constante. Então, tem volume constante, R é minha constante, já a temperatura constante. Então, eu sei que a razão, número de mols por pressão nessa situação, tem que permanecer constante. Então, eu terei que e o número de mols da situação 2 é o número de mols que eu tinha anteriormente, menos 4 mols que saíram. O objetivo é determinar o número de mols inicial. Então, eu posso afirmar que a razão, número de mols por pressão, é constante, tanto numa situação inicial como na situação posterior, quando saíram 4 mols. Então, vou substituir aqui. N1 continua N1, pressão 1 deixo P1, P1 vou substituir por 3 atm, P2 vou substituir por 1 atm, e quem que é o meu número de mols? Na segunda situação, é o número de mols inicial, menos 4 que saíram. Substituindo os valores, multiplicando em cruz, aí nós temos que 1 vezes N1, N1, 3N1, então ficou N1 é igual a 3N1 menos 12, N1 passa para o outro lado negativo, 3 menos 1, 2 menos 12 passa para o outro lado positivo, 2N1 é igual a 12, então o número de mols inicial é 6 mols. Fizemos exercício número 2. Exercício número 4. Recipiente rígido representado no esquema abaixo tem um pistão P e uma torneira T que podem controlar a quantidade de gás no seu interior. Inicialmente, a torneira está aberta e o recipiente contém massa M de ar em equilíbrio termodinâmico, ocupando um volume V. A seguir, a torneira é fechada e o pistão é movimentado, aumentando o volume para 2V. Mantendo o pistão na posição de volume 2V e após o ar atingir o equilíbrio térmico, ou seja, com a mesma temperatura, com o ambiente, a torneira é aberta outra vez. Calcule a massa de ar que passará pela torneira até o equilíbrio termodinâmico. Então, primeiramente, vamos colocar lá a equação de estado dos gases, PV é igual a nRT, mas quem que é o nosso N? Eminho dividido por Emão, que é a massa molar. Então, eu tenho a massa aqui de ar, que eu tenho inicialmente, isolando a massa de ar inicialmente que eu tenho. Então,
em massa molar passa multiplicando, RT passa dividindo. Então, eu sei que a massa inicial vai ser pressão P, pressão do ambiente externo, vezes, porque falou que está em equilíbrio inicialmente, então a torneira está aberta, então inicialmente eu tenho um volume V, uma pressão do ambiente externo e a temperatura do ambiente externo, R é uma constante. Na situação final, o que eu vou ter? A mesma coisa, mas eu tenho aqui, ó, quem que é meu volume final? O meu volume final agora é o dobro do volume inicial. A massa molar não muda, é característica do gás. R, temperatura também está em equilíbrio termodinâmico, então na situação final eu tenho pressão e temperaturas iguais ao inicial. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso determinar a massa de ar que passou pela torneira. Então eu tenho a massa inicial e a massa final. Eu vou dividir a equação número 1 dividido pela equação número 2. Então fiquei massa inicial dividido por massa final do gás é igual a PVMRT dividido por P2VM sobre RT. Divisão, pessoal, divisão de frações, mantém-se a de cima, inverte-se a segunda. Por isso que eu tenho RT aqui para cima. RT em cima, 2PVM embaixo, massa molar é constante, V em cima corta com V embaixo, pressão é a mesma pressão que é a pressão do ambiente. Então, me resulta que multiplica agora em cruz, ó, 2M é igual a MF. MF é igual a 2 vezes a massa inicial. Então, se a massa final é 2 vezes a massa inicial, calcule a massa de ar que passará pela torneira. Logo, o que vai passar pela torneira vai ser o 2M menos M. A massa que passou pela torneira é M. Pessoal, encerramos essa aula 53. Ainda restaram 2 exercícios para vocês praticarem. Qualquer dúvida, a gente conversa na videoconferência.